Então, gente, para começar, eu preparei um monte de coisa para a gente, né? Para a gente começar o curso aqui. E aí, faltando 20 minutos para começar, eu achei um trechinho interessante aqui que aí eu quis colocar para trazer para vocês também. Vai correndo 20 minutos antes de preparar o material aqui para vocês, mas eu achei que valia muito a pena, porque vai ao encontro do que eu quero trazer para vocês hoje nesse primeiro momento, né, desse primeiro encontro, desse tema, que esse tema realmente ele é muito relevante, né, já era relevante da perspectiva do Steiner na época, mas hoje, se bem que na época do Steiner também eles estavam passando uma crise global, assim, bem profunda, né? E esse foi um tema realmente relevante para o Steiner na época. Mas hoje também nós vemos esse processo muito intenso hoje na humanidade, né? Essa polarização, esse processo de guerras e conflitos sociais e todas essas questões que vão diretamente ao encontro deste advento de Ariman, né? Que o Steiner explica sobre este processo, e ele é um tema realmente muito, mas muito relevante mesmo hoje. É assim, obviamente que a gente, dentro da antroposofia, a gente sabe que o conhecimento científico espiritual é muito importante para quem já conhece, né, um pouquinho a antroposofia, né? Sabe que isso é de muita relevância, né? Mas realmente esse tema dentro do conhecimento trazido por Steiner, ele é de extrema relevância e até pouco abordado. Na verdade, a gente tem algumas pessoas no meio da antroposofia que dão bastante ênfase nesse ponto no mundo, né? Alguns dos núcleos antroposóficos sempre tem algumas figuras que dão bastante ênfase nesse tema, né? Mas a maioria não dá tanta ênfase. Aqui mesmo no Brasil é difícil você encontrar eventos falando sobre isso. E realmente o Steiner falava que era muito importante que esse conhecimento viesse à tona num momento tão delicado da humanidade, que o futuro da humanidade dependia das pessoas estarem cientes disso. Então, eu sou um dos primeiros contatos que eu tive de leituras, assim, foi a GA 177, que chama A Queda dos Espíritos das Trevas, né? E é um conteúdo que se relaciona com isso, né? E realmente traz uma preocupação quando a gente integra o olhar com a estrutura social. Porque o Steiner ele trouxe todas as características, ele fez uma descrição bem profunda de todas as características do que ele chama da preparação para a encarnação diária. E todas essas características estão agora diante de nós e as pessoas não estão muito despertas para isso. Então, daí a importância de falar sobre o tema, né? Antes de começar, propriamente dito, eu vou me apresentar, né? Eu não sei, que talvez tenha gente que não me conhece, nem nunca ouviu falar quem é o Leonardo, né? Eu sou o administrador, né, da biblioteca virtual. Acredito que a maioria de vocês veio pela biblioteca virtual, né, pelas redes sociais da biblioteca, né, seja no Instagram, no Facebook. E eu estudo antroposofia há um pouco mais de 25 anos. Eu conheci a antroposofia através da mãe dos meus filhos, que ela era aluna do Colégio Micael em São Paulo. Então eu conheci ela, ela me contou, e aí eu não conhecia, né? Nunca tinha ouvido falar da antroposofia. Eu conheci a teosofia e a Rosa Cruz, a Elbiós, né? Que meus pais, eles eram meio místicos, assim, estudavam esses temas, né? E aí eu conhecia este aspecto, mas a antroposofia em si eu não conhecia. E aí eu conheci a mãe dos meus filhos e, através dela, eu conheci a pedagogia Waldorf, comecei a pesquisar antroposofia, logo comecei a participar do curso de pedagogia Brasil e aí mergulhei na antroposofia a partir de então.
E a biblioteca ela surgiu a partir de um impulso, porque quando eu participei do Curso Brasil, eu vi que muitos jovens interessados no processo pedagógico, que é o que mais atrai gente na antroposofia, é a pedagogia Waldorf, eles não tinham acesso ao material de estudo, né? E aí eu tive a ideia, vamos montar uma biblioteca para as pessoas terem acesso a isso, uma biblioteca online, né? E foi daí que surgiu a ideia de fazer a biblioteca, e aí, a partir de então, eu comecei a trabalhar, estudar, e assim, estudar diariamente, porque é o que eu faço da vida, é estudar antroposofia, tá? Então, eu estudar, assim, todos os dias, de cabeça, eu estudo há em torno de 12 anos, tá? Então, esse é o meu caminho, assim, dentro da antroposofia, né? Para a gente começar, antes de começar, eu vou falar um pouquinho do advento de Ahriman e da encarnação de Ahriman, tá, gente? Para a gente diferenciar um pouquinho as duas coisas, tá? Mas antes eu vou falar um versinho aqui para a gente começar o nosso curso, um versinho do Karl Koenig, que é um dos pais da pedagogia curativa e da medicina antroposófica, né? Ele era um médico pediatra antroposófico que já faleceu há muitos anos, né? Em 1960 e poucos ele faleceu, né? E mas ele era um profundo estudante, né, de antroposofia também. E ele tem esse verso aqui e vai bem ao encontro do que a gente vai tratar no curso, né? Existe uma ordem de cavaleiros do século XXI cujos membros não cavalgam pela escuridão das florestas físicas como antigamente, mas pela floresta das mentes obscuras. Eles estão armados com uma armadura espiritual e um sol interior que os torna radiantes. Deles brilha a cura que flui do conhecimento do ser humano como ser espiritual. Eles devem criar ordem interna, justiça interna, paz e convicção nas trevas de nosso tempo. Karl Koenig. Gente, vocês conseguiram ver o slide aí? O slide apareceu para vocês? Tá? Sim. Prestem bastante atenção nesse verso, tá? Porque aqui, apesar de aparecer um pouco sol espiritual, interior e etc., os cavaleiros, uma ordem de cavaleiros, ele é real, tá? Isso aqui é bem real mesmo, e a gente vai entender o que é isso que ele está falando aqui, que esses seres vão trazer ordem interna, justiça interna. E um dos nossos trabalhos é entender quem são esses cavaleiros da nova ordem espiritual, tá? Quem são eles? O que é esse processo? Da onde eles surgem? E o que está sendo dito aqui? A gente vai tentar entender isso também. É a nossa tarefa aqui, tá? Então, apesar de ser um pequeno verso só, ele é bem real, tá? E a gente vai perceber isso no nosso trabalho aqui. Deixa eu fechar aqui rapidinho, só conferir que está gravando, tá? Uma coisa, gente, para a gente começar, a gente está falando do advento diário, tá? Na antroposofia, quem pesquisar, estudar sobre esse tema específico, sabe que o Steiner alertou sobre a encarnação desse ser, né? Eu vou explicar quem é o ser também, tá? Ele falou muito da encarnação que viria a acontecer desse ser Ahriman aqui na Terra. E muito se especula dentro da antroposofia, né, nos núcleos mais que estudam mais profundamente, né, o conteúdo antroposófico, sobre isso, né, de quando seria essa encarnação de Ahriman, né? Porque o Steiner ele não dava data específica para isso. Ele falava no começo do terceiro milênio, né? E aí as pessoas ficam numa especulação em relação a isso. Independente da encarnação de Hahnemann, a data, se ela está por acontecer, se ela vai acontecer por agora ou um pouco mais à frente, Steiner, ele trouxe inúmeras características da influência
de Ahriman na estrutura social que possibilitariam a encarnação de Ahriman aqui na esfera terrena, tá? A gente vai entender aqui durante o curso por que funciona dessa forma, né? Não é, a questão não é você esperar a encarnação de Ahriman apenas, mas você perceber a estrutura que propicia tal encarnação. Assim como exigia uma estrutura na virada do milênio para a encarnação de Cristo na Terra, da humanidade. A própria humanidade precisava fazer um caminho, alcançar um determinado estágio de desenvolvimento para que, a partir da humanidade alcançar esse estágio de desenvolvimento, possibilitou a vinda do Cristo. A mesma coisa acontece em relação a Ahriman. A estrutura social alcança determinadas características específicas que possibilita a encarnação de Ahriman. O Steiner, ele alerta, fala que Ahriman vai encarnar, que é um processo que faz parte do arquétipo evolutivo de desenvolvimento, ou seja, não tem como não acontecer, tá? Ele faz parte de um processo místico, oculto, né? Não é místico, né? Oculto, do arquétipo evolutivo de desenvolvimento humano, que no terceiro milênio antes de Cristo, na China, encarnou Lúcifer. Na virada do milênio, encarnou Cristo e no terceiro milênio, né? Ele fala no início do terceiro milênio, mas no terceiro milênio encarna Ahriman. Então tem dois polos, Lúcifer e Ahriman, e o intermediário, que é o Cristo, que gera o equilíbrio entre esses dois aspectos. Então é um processo que ele alerta que inerente da evolução humana, tá? A gente vai ver isso também no curso aqui, que o curso em si é para a gente entender realmente o que é o ser diário, qual é essa relação com a humanidade, com o desenvolvimento do ser humano, e para nós compreendermos as manifestações sociais que indicam esse caminho em direção às forças arimânicas, para a gente lidar com elas da forma correta e não sermos pegos em um estado que ele chama do consciência, que é uma consciência entorpecida em relação a isso. Por isso que ele fala, é para estar acordado, consciente deste processo. Que isso é muito importante e disso depende a evolução humana, porque se não tiver um grupo de pessoas acordadas, a humanidade toda cai no abismo, que chama. E a gente vai entender o que é o abismo, o que é tudo isso. Um ponto, né, que como a gente está fazendo aqui, é uma introdução, é uma apresentação do que nós vamos fazer nessa jornada, que é uma jornada realmente que nós vamos fazer. O que a gente vai fazer aqui é entender, tá, realmente, tá? Não é eu chegar aqui e começar a fazer como se fosse uma pregação para vocês, que é isso, é aquilo, ou isso aqui é arimânico, assim, não. A gente está aqui para entender o que é isso, realmente. E para entender, obviamente, a gente vai ter que compreender uma série de passos, né? O que é a estrutura humana, como que acontece esse arquétipo evolutivo humano, como que Ahriman e Lúcifer atuam no ser humano para gerar essa compreensão realmente a partir de cada um, e não eu chegar aqui e falar que algo é arimânico ou algo não é arimânico, que vocês acreditarem ou não em mim, né? Porque não é essa a ideia. A ideia é que cada um aqui realmente compreenda o que está sendo trazido, o que Steiner está dizendo. E este ponto da compreensão a partir do eu, ou seja, eu concebo, né? Quem já estudou antroposofia sabe que nós estamos na alma da consciência, né? A época da alma da consciência. E tomar consciência de algo não é acreditar em algo, mas estar ciente realmente, né? Conceber algo dentro de si realmente. E essa a minha tarefa aqui vai ser tentar ajudar vocês nessa compreensão a partir de cada um. Então, o que isso exige de nós, como cada um de nós aqui? É um pensamento consciente, tá? Pensamento ativo, realmente. Não é para aceitar passivamente
o que eu estou colocando aqui, o que eu estou trazendo, mas realmente pensar e tentar buscar a compreensão. Surgiu dúvida, incoerência, percebeu incoerência, é para questionar, porque a ideia aqui é a gente entender, porque esse é o propósito da ciência espiritual. O Steiner falava, não é para acreditar em nada do que eu estou falando, é para conceber a partir de si. E é isso que a gente vai tentar seguir aqui, né? Que a gente sabe que na época atual, essa já não é só uma influência de Ariman, é uma influência de Lúcifer. O orgulho quer forçar os nossos pontos de vista através do orgulho. Então, eu vou tender a imputar no mundo o meu ponto de vista. E quando esse ponto de vista, às vezes eu me apego tão profundamente a ele, que quando ele é quebrado pela verdade e eu percebo o meu engano, eu não dou o braço a torcer. Quem faz isso é Lúcifer, tá? Então, muitas vezes a gente está lidando hoje com essa polarização ideológica, social, e aí, às vezes, as pessoas não vão querer dar o braço a torcer por conta da ideologia pessoal. E a gente tem que estar acima disso. A gente tem que realmente buscar a verdade e a realidade. Dois sentimentos que tem que estar no coração de todo antropósofo, que o Steiner falava, é integração com a realidade do mundo, né? Sentimento, entusiasmo pela realidade e pela verdade. Eu estou buscando a verdade, não a reafirmação das minhas ideias, tá? Então, eu vou abrir aqui um slidezinho do Steiner falando algo nessa esfera, só que faz parte de um conteúdo que eu dou em todo o curso maior que eu dou, tá, gente? Isso aqui é uma série de slides que fala como abordar o conteúdo, tá? E eu trago as dicas do Steiner em relação a, a essa forma de abordar o conteúdo que é apresentado nos cursos, né? E neste caso, eu só peguei um porque a gente tem um caminhozinho a fazer que é um pouquinho longo. Talvez eu dê esse conteúdo mesmo de como abordar o conteúdo na semana que vem, tá? Ponto por ponto. Mas eu queria trazer este ponto aqui, né? Seria desastroso para a ciência espiritual se aquele que ainda não consegue ver no mundo espiritual fosse obrigado a aceitar com fé cega o que lhe é dito. Imploro-lhes agora que nunca aceite com autoridade ou fé qualquer coisa que eu disser. Tá? Já é 121. Por quê? Porque a gente precisa conceber as coisas a partir de nós mesmos. Não misticismo nem doutrinação. Ou seja, não é porque o Steiner falou ou eu falei aqui que é verdade. Vocês vão ter que buscar através do pensamento individual e perceber a coerência ou incoerência, tá? Agora, voltando agora a mim mesmo, eu acho totalmente coerente a antroposofia, tá? Eu estudo bastante e pessoalmente, eu acho muito coerente, assim. Por isso que até que eu me dedico integralmente a estudar, porque eu acho plenamente coerente, né? Então, e é isso que a gente tem que buscar. E está buscando realmente a verdade. Então, se a gente tem uma frase que nem é do Steiner, né? Que é da Blavatsky, né? Que ela fala que não existe religião superior à verdade. E é isso. Todas as religiões que buscam a verdade, elas vão se encontrar aonde? Na verdade. A verdade, em última instância, é o que é a manifestação em si. Se a gente observar a manifestação abertamente, a gente encontra a verdade, né? E é esse que é a nossa intenção, deve ser sempre buscar a verdade, tá? E a nossa intenção aqui também é essa, tá? Para começar, gente, eu vou falar sucintamente através. Ah, outra coisa que eu não mencionei aqui, mas vocês já devem perceber, né? Eu trabalho com esses slides, tá? Os slides me ajudam por dois aspectos. Primeiro, porque eu estou trazendo o Steiner falando, tá? 90% dos slides é o Steiner falando, tá? Com a GA, a indicação, para vocês terem aí. Esse material vai para vocês, tá? Todos esses slides que eu apresento aqui, vocês recebem na segunda-feira, junto com a gravação da aula, tá? Todos os slides. Os slides ajudam muito porque eles trazem a linearidade da ideia
relacionada ao tema. Então, é um ótimo resumo para quem quer fazer uma retrospectiva rápida, ler os slides, que volta muita coisa da aula, vai voltar, porque está tudo ali. E além da gente usar de referência realmente o Steiner e saber onde estão esses trechos todos que estão sendo apresentados. Outro ponto que eu uso é porque o Steiner ele é muito complexo. Então, os slides, eu já preparo os slides para ele criar uma linha de pensamento definida para o que eu quero trazer para vocês. Porque às vezes a gente pega um trecho do Steiner e ele é tão amplo que a gente pode fugir para explicar certos pontos que estão sendo apresentados num pequeno trecho. E aí a gente perde a linha do pensamento e não consegue completar o conteúdo. Então, ter uma linha de slides definida que completa o pensamento é bom. Então, eu sempre uso dessa forma, tá? Hoje, basicamente, é uma apresentação e uma justificativa do conteúdo, do curso em si, né? Então, a gente vai começar a usar essa forma, né, fechada da ideia para apresentar o que a gente quer que seja compreendido por vocês, na partir, provavelmente, da próxima aula, tá? Hoje eu quero apresentar as justificativas do tema e apresentar também, é como se fosse um pequeno cronograma do caminho que a gente vai fazer, né? Que eu não vou falar aqui de Hahnemann, que Hahnemann é isso, Hahnemann faz aquilo, sem vocês realmente poderem entender como Hahnemann está influenciando o corpo astral. Para entender como Hahnemann influencia o corpo astral, vocês precisam entender o que é o ser humano e o que é o corpo astral do ser humano. Então, vocês vão ter que fazer. Eu vou trazer todo um caminho de conhecimento para a gente aqui, com foco na compreensão da atuação de Hahnemann e Lúcifer, obviamente, porque os dois atuam em conjunto para gerar essa compreensão. E, obviamente, integrar isso na realidade atual, né? Porque a gente vai ver, quando o Steiner vai descrevendo as atuações de Hahnemann, a gente consegue ver isso acontecendo na realidade atual. Claramente, tá, gente? Não é eu estou induzindo uma imagem. Vocês vão ver que ele fala pontualmente das coisas. Não é uma coisa que você tem que igual uma interpretação da Bíblia, né? Que a Bíblia você pode gerar interpretações e pregar aí várias interpretações diferentes. O Steiner ele traz e você consegue ver exatamente o que ele está falando acontecendo na estrutura social. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, tá. Tá, eu vou fazer diferente. Já mudei. Ia começar de um jeito, mas eu falei para vocês que no começo da aula aqui eu achei um conteúdozinho interessante que eu queria trazer, e aí eu preparei correndo, faltando 20 minutos, né? Então vamos começar com ele, que ele é interessante realmente. E aí pode ajudar a gente aqui na justificativa. Uma outra coisa, gente, se tiver alguma dúvida, quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Não fiquem tanto no chat quanto aqui, tá? Levanta a mãozinha e pode fazer a pergunta. Não tem problema, não. Sem conhecimento espiritual, a humanidade afundará cada vez mais neste processo de destruição. Devemos afirmar, sem reservas, a libertação da humanidade de um curso evolutivo descendente depende inteiramente de sua conversão a uma revelação que só pode vir por meio do conhecimento espiritual. O mais importante é que o homem não perca, por dormir, a chegada de Ahriman, quando a encarnação de Ahriman ocorrer no mundo ocidental. A gente vai ver que o Steiner, ele indica... Espera aí, só um segundo, gente. Ele indica que Ahriman vai nascer na América, tá? A gente vai ver isso depois, tá? Porque ele fala que o Oriente é mais luciférico e o Ocidente é arimânico, tá? Faz parte do conteúdo, também a gente vai falar sobre isso. O mais importante é que o homem não perca por dormir a chegada de Ahriman quando a encarnação de Ahriman ocorrer no mundo ocidental. Não poderia ser prestado maior serviço a Ahriman do que garantir que um grande número de pessoas não obtenha o conhecimento antroposófico.
sobre isso, tá? Isso aqui é na GA 195, na leitura 3 de 28 de dezembro de 1919 em Stuttgart. Aqui ele continua, tá? A cura da humanidade só pode ser alcançada se um número suficientemente grande de pessoas se impregnar com o que estamos tentando dizer aqui. Pois somente aquele que não quiser, que absolutamente não quiser para olhar o que aconteceu no mundo inteiro como resultado dos últimos anos catastróficos, somente ele poderá fechar os olhos para o fato de que estamos no início de um processo de destruição e que nada pode nos tirar deste processo de destruição, exceto algo novo. Muitas pessoas hoje experimentam uma sensação interior de conforto ao se isolarem destes fatos sérios, ou seja, eu não quero falar sobre isso. Vamos falar sobre Cristo, sobre amor e etc, né? Os antropósofos não deveriam se sentir assim, pelo contrário, deveriam desenvolver um impulso definitivo para trazer o máximo possível para disseminar a ciência espiritual entre a humanidade. Nessa mesma já, né? Nessa mesma leitura. Aqui ele dá a importância de se falar deste processo, que realmente muitas pessoas se incomodam a falar, algumas têm até medo de falar de Ariman, né? De Ariman e Lúcifer, né? Porque são dois temas delicados e muitas pessoas abrem mão de falar sobre isso. Mas o Steiner alerta, essas pessoas também ajudam a jogar a evolução na decadência, tá? Porque a evolução está não a evolução, mas a Terra como elemento físico, ela está em decadência realmente, tá? Não tem volta a isso, tá? Segundo a evolução. Mas a evolução, ela não é só física aqui no elemento mineral, ela evolui e continua o processo ascendente. E a humanidade vai acompanhar isso, tá? Ou não. Ela vai, se acontecer, de surgir esse grupo de pessoas que depende de um volume de pessoas para isso alcançar, tá? A gente vai entender isso, que também a gente vai estudar sobre isso. Continua. Ariman, quem é Ariman, né? A gente tem que falar um pouquinho aqui. Não, a gente não vai aprofundar Ariman hoje, tá, gente? Quem é exatamente, mas como faz parte, o que chamou vocês aqui através do título, principalmente do curso, né? A gente vai falar sobre quem é ele, mas a gente vai trabalhar profundamente para entender esse ser, né? Ahriman, do persa, espírito maligno, também é chamado de Angra Mainyu ou Mefistófeles, do hebraico Mephis, o corruptor, e Tófel, o mentiroso, é referido na Bíblia como Satanás e está de acordo com a antiga tradição persa do poder das trevas, o espírito das trevas, que se opõe ao Deus da luz, Osmuzd, Ahura Mazda, como adversário, que é Cristo, tá, gente? Esse Deus da luz. De acordo com Rudolf Steiner, uma encarnação terrena de Ariman ainda é esperada no Ocidente na atual época cultural. Isso aqui está no AnthropoWiki. AnthropoWiki é tipo um Wikipédia antroposófico, tá, gente? Quem quiser pesquisar é bem interessante, tá? Você bota o teminha lá, a palavra, ele é quase um Wikipédia antroposófico, tá? São dois sites interessantes que eu indico para vocês, que vale muito a pena vocês querendo saber sobre temas específicos, em vez de pesquisar na GA diretamente, vocês pesquisarem, que é esse AnthropoWiki, que você pode pôr lá o termo e ele tem os termos e dá uma pequena explicação sintética, obviamente, do termo, do tema, mas são pessoas vinculadas à antroposofia que fizeram. Então, não é uma inteligência artificial que faz, tá? São pessoas que trabalharam para produzir. Então, isso é válido. Então, é esse AnthropoWiki e o outro é o Freeman Creator, tá? Anotem esse nome, que esse é o melhor site, na minha opinião, tá? É o Freeman Creator, ele é ligado diretamente ao Rudolf Steiner Archive, que vocês, a maioria deve conhecer, mas também, quem não conhece, chama RS Archive ou Rudolf Steiner Archive, em inglês. Ele tem quase todas as GAs traduzidas em inglês e alemão. Então, para quem quiser ler diretamente nas GAs, Rudolf Steiner Archive tem quase tudo
Se estiver em alemão, lê em alemão praticamente tudo, em inglês quase tudo, tá? Para quem quiser pesquisar diretamente nas conferências. Mas esse Freeman Creator, ele é ligado diretamente ao o site do Rudolf Steiner Archive, e é tipo esse Wikipedia aqui. E ele é bem mais completo, inclusive. Ele é bem profundo, cita os trechos, você vai lá, faz um monte de ponte para você entender, é um ótimo caminho para você estudar. É difícil para caramba também, tá, gente? Porque ele fala todos os aspectos de forma bem complexa, mas vale muito a pena estudar. Então vamos lá. O que está agora em preparação e que definitivamente acontecerá na Terra, num futuro não muito distante, é uma encarnação real de Ahriman. É da maior importância que os homens abordem a próxima encarnação de Ahriman com plena consciência deste evento que ocorrerá em meio a tensões perpétuas da guerra e de outras tribulações do futuro imediato. Rudolf Steiner na GA 191. Tá? Olha que interessante, né? Tensões perpétuas de guerra, né? Nós estamos nisso, né? Inclusive, existe um impulso relacionado à ânima, tá? Que é a guerra perpétua, tá? Então, existe forças, irmandades ocultas que estimulam a guerra perpétua na estrutura social. Então, tem que estar tendo guerra, realmente. Tá? Inclusive, há um ser espiritual, né, chamado Taotli, né, que a gente vai estudar sobre ele futuramente nos Mistérios do México, quando a gente abordar os Mistérios do México, que também é chamado impulsos de involução na evolução, que são o impulso das forças adversas, né? A gente tem um impulso evolutivo e essas forças, elas jogam o ser humano para o lado oposto, ou seja, involutivo. Então, esse ser, ele é um dos que estimulam a guerra perpétua. A gente vai estudar sobre ele depois. Tá aqui na GA 191 que chama Luciferiano, tá? Mas os homens devem avançar com plena consciência em direção a esta encarnação de Ahriman e tornar-se cada vez mais alertas em todos os domínios, a fim de reconhecer com cada vez maior clareza as tendências da vida que estão conduzindo a esta encarnação de Ahriman. As tendências da vida que estão conduzindo a esta encarnação de Ahriman. Como eu falei no começo, gente, a estrutura humana tem que possibilitar a encarnação de Ahriman. Então, antes dela acontecer, a estrutura é preparada para que isso aconteça. E a gente vai ver na descrição, conforme a gente for fazer o trabalho todo aqui, que ela está acontecendo. Essa estruturação está acontecendo de vento em popa. Essa que é a palavra. Vocês vão perceber todos os aspectos e vocês vão perceber na estrutura social um movimento fazendo essa direção com plenas forças e escancaradamente. Só não vai perceber, só não percebe quem realmente não tem consciência desse processo, que está nessa consciência entorpecida. Tá, gente, a gente tem que entender, eu vou explicar isso mais tarde, tá? Mas a gente tem que entender que as pessoas que são dominadas por Ahriman, elas não são pessoas malignas ou benignas, não tem uma qualidade assim, tá? Vai depender do ser humano saber lidar com essas forças em si. Todos nós estamos permeados por Lúcifer e Ahriman hoje, todos nós. O Steiner, eu tenho um trecho aqui separado para a gente estudar depois, ele fala assim, que o ser humano normal hoje, os mais evoluídos, 2/3 da sua atuação é a partir de luciferiano. E a humanidade normal, a maioria, um quarto só atua conscientemente, os outros 3/4 atuam a partir de luciferiano. Ou seja, são forças que estão atuando em todos nós. E a gente vai ter por nós mesmos, cada um por si, tá? A partir de si próprio, com suas próprias forças, saber equilibrar essas forças em si e dominá-las.
tá? Então a gente vai entender esse processo também como acontece. Está relacionado ao karma individual e coletivo. E aí a gente vai estudar o karma individual e coletivo e entender como que isso funciona para lidar com isso, tá? Mas olha que interessante. Os mais evoluídos, um atua conscientemente em um terço da vida, os dois terços, ele está sob influência de luciferiana. Então, todos nós hoje estamos sob essa influência, tá? Os homens devem aprender com a ciência espiritual, encontrar a chave da vida e assim serem capazes de reconhecer e aprender a controlar as correntes que conduzem à encarnação diária. Rudolf Steiner já é 191, que é a mesma leitura, no caso, né? Aqui é sobre este aspecto. Eu trouxe esse ponto aqui da GA 188, gente, porque a gente tem um movimento, mesmo dentro da comunidade antroposófica, de um receio de falar de Ahriman, um medo de falar sobre essas forças de Lúcifer e Ahriman. E aqui eu vou trazer uma justificativa da necessidade de falar sobre o assunto, tá? Há uma atitude na vida moderna que exerceu uma influência igualmente maligna como o capitalismo materialista. Aquela atitude que induz as pessoas a dizer: o que me importa com Ahriman? Deixe Ahriman ser Ahriman, busco o mundo espiritual dentro de meu próprio ser. Meu principal interesse é a alma e suas preocupações. O que me importa as coisas arimânicas como crédito, dinheiro, renda e propriedade? Eu me importo com as coisas que dizem respeito à minha alma. Olha só, ele fala uma atitude que tem influência igualmente maligna. Então, a negação de lidar com esse tema é o que ele está falando aqui. Que me importa, né? Continuando. Aqueles que são meramente devotos, mesmo devotos na ciência espiritual, ou seja, na antroposofia, são tão responsáveis pelas catástrofes do tempo presente como os capitalistas com sua atitude e mentalidade materialistas. Eles são tão culpados quanto os capitalistas pelo fato de encerrarem as verdades científicas e espirituais dentro de seus próprios limites abstratos e não estarem dispostos a permear a realidade cotidiana com pensamentos penetrantes. É a mesma, tá? É o mesmo trecho, tá? Por isso que ele está falando aqui de Ahriman, que é isso, é as pessoas negarem a lidar com esse tema. E realmente é um questionamento. Porque quando você lê sobre a descrição do Steiner sobre esse tema, ele está atuando potencialmente na estrutura social, inclusive dentro das comunidades esotéricas, não só a antroposofia, tá, gente? Em todas. Porque ele está atuando na humanidade. O Ahriman, ele é um arcanjo caído, tá, gente? A gente vai estudar sobre isso, eu vou explicar o que são as hierarquias, como atua, tá? O anjo, ele atua no elemento individual, o arcanjo em grupos. E o arqueu, na humanidade como um todo, ele atua no período de tempo em toda a humanidade, o arqueu. O arcanjo em grupos de pessoas com determinadas características. E o anjo é individual de cada um. O Ahriman, ele é um arcanjo caído, ou seja, ele atua em grupo, só que ele é caído, ou seja, ele tem potencial de arqueu, porque se ele tivesse acompanhado a evolução de forma regular, ele estaria na condição do arqueu, e ele não evoluiu, e aí ele está um grau abaixo do arqueu, mas ele tem mais força que os arcanjos, por isso que é uma época arimânica, porque ele tem potencial de influenciar toda a humanidade da época. Toda, todos os arcanjos. Então, ele é um ser do tempo. Então, todos nós estamos sofrendo a influência desse arcanjo, tá? Hoje, do arcanjo caído, no caso, Ahriman. Aqueles que ainda não reconhecem a gravidade da situação atual estão, de certa forma, ajudando a preparar a encarnação de Ahriman. A maioria das pessoas lança um véu sobre essas coisas, recusam-se a vê-las como realmente são. Mas nossa época exige zelo onde quer que os assuntos da humanidade estejam em causa. Essa aqui é a 191, tá? Então, que não reconhece, porque as pessoas realmente, ó, essa posição de não querer saber sobre isso,
por um medo até, né? Porque, olha só, a gente fala de Ariman, já causa essa repulsa, né, nas pessoas quererem adentrar assuntos como Lúcifer e Ariman, né? Imagina se a gente usasse o nome cristão, né, do esoterismo cristão, que é Satanás, né? Fala o advento de Satanás, curso online. Ninguém de vocês apareceria aqui, provavelmente, né? Então, realmente é um tema que causa uma repulsa e um receio das pessoas em lidar com ele, né? Então, vai em direção a essa questão aqui, né, das pessoas não quererem falar sobre isso, né? Mas a gente precisa estar falando, porque depende de um grupo de pessoas ao cumprirem a tarefa da época. Esse que é o ponto. A gente vai entender que cada época tem uma tarefa da humanidade. E para que a tarefa, a humanidade consiga dar esse passo, exige-se que um grupo de pessoas deem o passo correto. Mas eles têm que saber qual é esse passo. E isso é muito importante. E Ariman está diretamente relacionado a isso. A tarefa dele é impedir que as pessoas acordem para este passo. É uma das tarefas dele. Se não há tarefa dele, na verdade. Fala-se que Ariman, ele quer impedir o ser humano de fazer a conexão com o mundo espiritual, que ele quer deixar o ser humano na esfera terrena. E fazer a conexão com o elemento espiritual é realmente integrar o elemento espiritual no elemento terreno do ser humano, que é a tarefa da Terra como um todo. A tarefa da Terra como encarnação planetária, tá? A gente vou explicar isso logo mais aqui na frente, porque a gente vai estudar sobre as encarnações planetárias, mas a encarnação, nós estamos na quarta encarnação planetária. A tarefa é a integração com o elemento espiritual, hoje, da quarta encarnação planetária. E Ariman quer impedir isso, tá? Essa é a tarefa de Ariman. Então, por isso que ele pode derrubar a humanidade como um todo, é a humanidade sair do fluxo espiritual e cair no abismo, que é chamado. Tá? Ela sai da evolução, a Terra como um todo. Então, é grave, na verdade. O Steiner alertava veementemente que a humanidade está no túmulo da civilização. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque é gravíssimo a situação hoje. É essencial. Aqui é da 193 da leitura 2, tá? Outra leitura. É essencial nos informarmos objetivamente sobre essas coisas para que possamos tomar a postura correta em relação ao que está acontecendo ao nosso redor no caminho para a preparação para a encarnação de Ariman. Somente se você aplicar uma reflexão profunda e madura ao que foi dito sobre as correntes arimânicas, você será capaz de apreender a gravidade da situação atual. Que realmente eu já dei esse curso menor, tá? Eu fiz alguns cursos que eu sempre estou falando sobre esse evento, sobre essa questão. E realmente, quando as pessoas começam a tomar consciência, elas até bate um desânimo nelas. E isso tem que ser evitado entre nós, tá? A gente vai ver que é um desafio gigante para a humanidade, tá? É o maior desafio que a humanidade já passou, segundo Stein. Por que o maior? Porque hoje depende do próprio ser humano superar essas forças. Antes ele tinha um apoio das forças superiores. Agora não, agora ele está por si. Depende dele mesmo dar o passo em direção ao futuro. Então, é bem delicado, é o maior desafio que nós já passamos, né? Revelar os impulsos mais profundos que operam no tempo presente não é uma tarefa agradável, pois há pouca inclinação para entrar em tais assuntos com real fervor. Mas nossa época exige zelo onde quer que os assuntos da humanidade estejam em causa. A antroposofia não existe para fazer as pessoas dormirem, mas para despertá-las realmente. Esse trecho aqui da GA 177, essa GA chama A Queda dos Espíritos das Trevas. Ele fala isso porque existe um movimento, né, que não gosta de falar desses assuntos realmente, mesmo no meio antroposófico, tá? Que prefere ficar falando sobre Cristo, Micael e etc. E o Steiner falava que a gente precisa falar sobre isso, né? E ele fala assim, a antroposofia, nesse trecho, nesse contexto aqui, dessa já, ele está falando assim,
As pessoas preferem ficar falando do seu amor pela humanidade, do Cristo, da fraternidade e não querem falar sobre esse assunto. E aí, isso não vai ajudar elas, elas precisam estar conscientes do mal que está entrando na humanidade, tá? Então é sobre isso que ele está falando. Por isso que ele fala que há pouca inclinação para entrar em tais assuntos com real fervor, que é necessário realmente que nós temos. Ainda não há coragem de procurar se compreender com os impulsos de Cristo luciferiarem da maneira que é necessária e enfatizada pela antroposofia. Mesmo aqueles que têm ideia do que é necessário não querem avançar o suficiente. Ariman aparecerá em forma humana e a única questão é como ele encontrará a humanidade, preparada ou despreparada. Ele vai aparecer, tá? Porque faz parte do arquétipo evolutivo, que a gente vai estudar sobre isso. Mas ele vai aparecer. Então, depende como que a gente vai estar preparado ou não, tá? E a descrição, gente, que ele faz das características estruturais, sociais, parece que a gente está no meio do processo. É muito. A gente vai. Quem tiver um pouquinho de percepção perspicaz vai perceber que a gente está no meio do processo. Por isso que exige muito essa questão de será que ele vai encarnar agora ou não? Mas a questão é a preparação da estrutura para que ele possa fazer essa encarnação. E isso está acontecendo a passos largos, gente. Posso dar isso é spoiler, tá? Do curso, mas é o que vocês vão perceber no futuro, logo mais, né? Somente muitos poucos têm a possibilidade de compreender do que se trata, sem falar dos que podem cumprir a tarefa encomendada. Tanto mais importante é que os poucos que têm a compreensão verdadeira utilizem toda a força para trabalhar e sacrificar-se com a maior seriedade, com a maior concentração, com toda a magia para que a humanidade não perca por completo o Espírito Santo, que deve conduzir à evolução futura da humanidade. Jamais fomos postos tão diretamente diante do abismo como na atualidade. Rudolf Steiner, O Karma da Antroposofia, é um livro, tá? Vocês podem comprar o livro na Amazon. Tá em inglês, tá, gente? Não tem em português, não. Chama The Karma of Anthroposophy. The Karma of Anthroposophy, do Rudolf Steiner, tem na Amazon. Gente, isso aqui é o que ele está falando. Aqui a gente entra num ponto aqui que é válido eu trazer um aspecto aqui para a gente entender. O Espírito Santo, tá? Aqui o Espírito Santo que ele está falando, gente, na antroposofia, ele é chamado de identidade espiritual, tá? Ele faz parte da organização superior do ser humano. O ser humano, ele é um ser séptuplo, segundo a antroposofia, né? Geralmente, no estudo tradicional da antroposofia, você vai ouvir a quadrimembração do ser humano, tá? Mas o ser humano, ele é um ser séptuplo, tá? E este é o elemento que conduz à evolução do ser humano no futuro, tá? Quando a gente fala de Pentecostes, aquela imagem dos seres recebendo o Espírito Santo ali, né, os apóstolos, é isso, tá? Esses seres é o que deve acontecer com o ser humano, eles devem receber o Espírito Santo para o futuro. Só o ser humano integrando a identidade espiritual, que é o Espírito Santo, ele dá o passo para o futuro. Tá? Então, aqui a gente vai entrar numa questão dos símbolos do esoterismo cristão, tá? Que a gente vai fazer isso também no curso. Tá? A gente vai olhar os símbolos do esoterismo cristão para entender a relação desses símbolos com a tarefa de desenvolvimento humana para o futuro. Tá? Mas quando ele fala aqui o risco de perder por completo o Espírito Santo, é relacionado a isso. Se a humanidade não integrar o Espírito Santo, ela cai toda, tá? E aí a Ariman conquista a tarefa dele. A tarefa de Ariman é impedir a integração do Espírito Santo. E está relacionado com essa imagem de Pentecostes, realmente, dos apóstolos, das línguas de fogo, é aquilo, exatamente, tá? Eu vou trazer tudo para vocês sobre isso
Dessa forma também, né? A partir do Steiner, tá? Não vou falar eu contar o conto da Crachá em cima do Evangelho, tá? Vocês vão ver a partir do mesmo princípio aqui, sempre o Steiner explicando ponto por ponto, tá? Que é uma coisa que eu vou explicar aqui, gente. Não, o curso não é minha opinião em cima dos temas de Ariman, tá? O curso é em cima do que o Steiner fala, é fiel ao que o Steiner fala, totalmente. Não tem nada fora do que o Steiner fala, tá? Então, isso vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Obviamente que a gente vai ter que fazer uma observação da realidade objetiva e tentar perceber aquilo que o Steiner está falando, mas é fácil de fazer isso, porque é muito evidente, na verdade. Aqui, gente, ó, ali foi uma justificativa, tá? Do caminho do trabalho, né? Aquilo é a justificativa está explicando a importância da compreensão desse processo do advento diário, tá? Então, eu trouxe as justificativas ali do Stein. Agora, eu vou fazer um pequeno caminhozinho aqui que a gente vai ter que fazer para poder entender realmente esse processo, tá? Então, todos esses temas eu vou estar relacionando com isso, tá? Com o tema central, que é o advento de Ariman. Para entender a atuação de Ariman e como ele trabalha para poder preparar essa estrutura para ele, a gente vai ter que entender uma série de aspectos fundamentais da antroposofia. Então, a gente vai ter que falar sobre o que é a entidade humana, né? A gente acabou de falar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o quinto elemento da organização do ser humano. Então, a gente tem que entender como que é a organização do ser humano para entender o que são esses elementos integrantes, né? Então, a gente tem, para quem já estudou ou já ouviu falar sobre a teosofia, né, e etc., ele é o Manas da teosofia, tá? Ou do ocultismo, né? Que a gente fala do ser humano espiritual como Manas Buddhi-Atma, tá? O Manas é a identidade espiritual ou o Espírito Santo, tá? E é este elemento é o elemento que nós temos que integrar hoje, tá? Que é a imagem dos apóstolos. O que eles fizeram ali era como se eles tivessem um vislumbre da tarefa humana do futuro, que é a integração deste elemento. Então, no próximo encontro, a gente já começa a trabalhar entendendo essa estrutura do ser humano como entidade séptupla, tá? O ser humano como ser cósmico e terreno. Porque o ser humano, ele é um ser de dois mundos. Ele não é um ser terreno só, nem um ser puramente espiritual. Ele é um ser de dois mundos realmente. Então, a gente vai ter que entender isso também. Então, ou ser espiritual também, que pode ser chamado, tá? Quando a gente fala cósmico e terreno, a gente fala de espiritual. E a gente vai entender essa relação também do cosmos com o espírito a partir da evolução, tá? Então, a gente vai estudar a quadrimembração e o eu superior. A quadrimembração são os quatro elementos inferiores, que é o mais conhecido da antroposofia: corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o eu superior. Só que esse eu, ele é um elemento integrador entre o elemento terreno, que são três elementos, com o elemento superior, que são três. Ele é um elemento integrador, ele não é o eu superior. A antroposofia chama ele de organização do eu. Na verdade, o eu superior é o famoso Manas Buddhi Atma, ou identidade espiritual, espírito vital e homem espírito na antroposofia. Ou, no esoterismo cristão, Espírito Santo, Cristo e o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos essa estrutura como fundamental do nosso próprio ser, tá? Por isso que Deus está em todos nós e realmente está, tá? Quando a gente compreende. Então, isso a gente vai estudar isso também. É o primeiro tema, aliás, né? A gente vai fazer. E aqui a gente tem um slide com a estrutura do ser humano, tá? Aqui a estrutura terrena, né? Que é corpo físico, corpo etérico e corpo astral é a estrutura terrena. Aí a gente tem o elemento integrador, intermediário, que integra o elemento superior no inferior, que é eu ou organização do eu, que é a tarefa humana atual, é fazer a integração do elemento espiritual no elemento terreno. E aí nós temos os três elementos superiores, que é identidade espiritual, espírito vital e homem espírito, ou Manas Buddhi Atma, tá? A nossa tarefa hoje é fazer a integração da identidade espiritual através da purificação do corpo astral, tá? E a gente vai entender, eu vou explicar essa estrutura no próximo encontro, todinha,
ponto por ponto, para a gente entender ela. A tarefa de Ariman é impedir isso aqui, tá? Que isso se integre aqui. O que que é isso aqui? A parcela espiritual do ser humano. E o Ariman quer que o ser humano seja um animal inteligente. Ou seja, só esteja integrado até a alma do intelecto. Então, ele vai se tornar um animal inteligente. E o ser humano hoje tem a tarefa da alma da consciência, aonde se integra a identidade espiritual ou o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, tá? Aqui é Cristo em nós e o Pai. A gente vai fazer isso no próximo encontro, tá? Não se preocupem que isso aqui é tudo o caminho que nós vamos fazer. Então, isso aqui a gente vai estudar, tá? Isso aqui é só apresentação para vocês saberem o caminho, tá? Que a gente vai falar. O arquétipo evolutivo macrocósmico e microcósmico, a gente vai ter que estudar também, que é a evolução, como essa entidade é formada, essa entidade humana que somos nós, passo a passo, junto com a evolução terrena, tá? Então, é a evolução da Terra e do ser humano, nós vamos ter que falar sobre isso também, né? Então, nós temos nesse tema as 7 encarnações planetárias, que a gente vai estudar, né? Antigo Saturno, antigo Sol, antiga Lua, Terra, nós estamos na Terra, futuro Júpiter, futura Vênus e Vulcano, ou 7 dias da criação, tá? Isso aqui é os 7 dias da criação, tá? Que no esoterismo cristão também, tá? A gente vai estudar, ou as rondas, né? São chamadas de rondas na teosofia, para quem já conhece, são as rondas, tá? Mas aqui na antroposofia a gente chama de encarnações planetárias. A gente vai estudar sobre elas. Aqui são as 7 grandes eras da Terra, ou seja, aqui dentro da Terra, nós temos as 7 grandes eras da Terra. Nós vamos estudar elas também. Polar, Hiperbórea, Lemúria, Atlântida, pós-Atlântica, era atual, tá? Aqui tem o Adão Cadmon e eu explico para vocês o que é o Adão Cadmon, também na Lemúria. Lemúria e Atlântida, aí, para quem nunca ouviu falar, ó, já, todo mundo ouviu falar, né? Mas nunca estudou, é excelente esse conteúdo aqui, tá? Da Lemúria e da Atlântida também, incrível. E nós estamos na era pós-atlântica atual, tá? E aí nós temos a 6ª grande era e a 7ª grande era, tá? Tem um processo de encarnação e de espiritualização. Eu vou explicar ponto por ponto. E aí nós, na era pós-atlântica, tá? Que nós estamos aqui, ó, nós vamos estudar as épocas culturais, que é a proto-índica, a proto-persa, egípcio-babilônica, greco-romana. Nós estamos aqui na 5ª, anglo-germânica, depois tem a russo-eslava, tem gente que fala que é no Brasil também, tá? Com muito sentido, eu vou explicar por quê, parece, também pode ser que aconteça no Brasil, e a americana no final aqui, da época da 5ª grande era, né? Porque isso aqui é tudo dentro da 5ª era pós-atlântica, né? Na atual, tá? Isso aqui, a história moderna começa aqui. Olha só como é pequenininho o nosso conhecimento tradicional, né? Materialista. Começa aqui a história e aqui é o princípio dessa era, né? 7.200 a 5.000, 10 mil anos antes de Cristo, era na Atlântida ainda. Então a gente vai estudar ponto a ponto por isso. E aqui nós temos o ponto de virada no tempo, que é o mistério do Gólgota, a chegada de Cristo, no meio. A gente vai falar sobre isso também, tá? E a gente vai relacionar com a biografia humana, tá? Porque a biografia humana, gente, a gente tem aqui, ela é um espelho da evolução, tá? Então a gente passa toda a evolução, ela está espelhada na biografia humana. Para explicar o processo evolutivo, geralmente eu utilizo a biografia, porque a biografia nós vivenciamos. Então, é mais fácil de compreender do que estamos falando através de uma experiência própria, palpável, né? Porque, poxa, eu vivenciei isso, então é mais fácil de eu entender, tá? Por isso que eu trago junto com a biografia humana. Então, a gente vai estudar sobre isso, a evolução macrocósmica relacionada com a pequena evolução espelhada do ser humano. Tá? Por exemplo, aqui a antroposofia diz que a gente encarna com 21 anos, né? Geralmente, é em torno dos 21 anos que a gente encarna. Até os 21 anos, até o entorno dos 21 anos, a gente está fazendo uma retrospectiva da evolução humana. Ou seja, nesse processo, desde a gestação, tá? Desde a concepção, a gente está repetindo a evolução da Terra toda, microcosmicamente. Então, a gente vai estudar sobre isso. Por isso que, conhecendo a evolução da Terra, ajuda a gente a compreender a infância também. Olha que interessante. Inclusive, a pedagogia Waldorf,
ela é toda fundamentada nisso, né? Mesmo que as pessoas não saibam, mas é, tá? Depois, a gente vai estudar a Lemúria com a questão da queda do ser humano. O que é a queda do ser humano? É a chegada do ser humano propriamente dito na Terra, tá? Ou seja, começa o caminho de desenvolvimento do ser humano aqui na esfera terrena, tá? O início das encarnações. Ou seja, as primeiras integrações do elemento espiritual no elemento terreno. O elemento puramente terreno, ele é animal, tá, gente? E o elemento superior, que a gente olhou ali, a tríade superior do Manas Buddhistha, que é o ser humano realmente, ele é a parcela espiritual que se incorpora no elemento terreno, tá? Então a gente vai entender isso acontece aqui na Lemúria, tá? Então a gente vai entender ponto por ponto isso aqui. A gente está fazendo essa tarefa, tá? Tem uma imagem na antroposofia que a gente vai olhar, que é a imagem do centauro, tá? O ser humano é um centauro. Ele tem a parcela animal ou equina e a parcela homem, tá? A gente tem que se conduzir em direção à parcela homem. Mas todo homem hoje é um centauro, porque ele está trabalhando na purificação dos elementos animalescos em si, purificando para se erguer à esfera humana propriamente dita, que é uma hierarquia superior, né? Que é um reino superior, realmente. Tá? Então, a gente vai falar sobre a integração do elemento espiritual no invólucro terreno, que seja, os três elementos superiores, lá, humanas, Buddhi, Atma, no invólucro terreno, que é corpo físico, corpo astral e corpo etéreo. O Adão, né, que é o arquétipo espiritual do ser humano. Quem é esse Adão do Velho Testamento, né? Que lá comeu a maçã, que veio a serpente, e as imagens do Antigo Testamento também, vamos olhar, tá? E Lúcifer, quem é o ser de Lúcifer, né? O portador da luz e de sua redenção. Gente, esse conhecimento aqui de Lúcifer é incrível, incrível, tá? Incrível. É fantástico, muito importante, tá? A gente vai perceber Lúcifer fechando o fluxo do espírito para que o ser humano fique isolado aqui no elemento terreno, tá? Que é a tarefa dele, tá? É uma tarefa divina, inclusive, tá? Aqui na imagem terrena é ingrata, né? É através disso que surge o mal, mas é uma tarefa incrível que ele tem, né? Ele é o portador da luz. Que luz é essa? É a luz da autoconsciência, tá? E a luz se fez, né? Lúcifer, portador da luz, a luz da autoconsciência. Graças à influência de Lúcifer, eu tenho autoconsciência de mim mesmo, tá? E aí a gente também vai falar sobre a sua redenção. Como que a gente redime Lúcifer em nós mesmos, tá? Porque a gente vai olhar ele também como arquétipo da evolução. Ele é um ser que trabalha em todas as hierarquias, inclusive, tá? Essa força, temos seres luciféricos em todas as hierarquias. Depois, arquétipos e símbolos da tarefa humana. Como eu falei, a tarefa humana atual é integrar o elemento espiritual no elemento terreno. Tá? Então, a gente tem vários arquétipos e símbolos que todo mundo conhece, né? Ou já ouviu falar a maioria, né? Então, nós temos a Nova Jerusalém, que é conhecido na antroposofia como Novo Júpiter, ou seja, a próxima encarnação planetária. Tá? O Steiner também cita que ela está pronta mesmo em Vênus, tá? Mas eu vou explicar ponto a ponto isso aqui para a gente, tá? O Santo Graal, né, que é o domínio do ser pelo espírito, nós nos tornarmos realmente uma taça para incorporar o elemento espiritual superior, tá? Também é indicado com o elemento que surge no coração humano, que é chamado de coração etérico, da qual as forças de Cristo entram no coração humano e fazem a atuação do ser humano através deste elemento que surge no coração, tá? Que é o coração etérico. E aí eu não atuo mais a partir de mim mesmo, mas a partir de Cristo. Não eu, mas Cristo em mim, tá? Este é o aspecto também que o Steiner cita do Graal, tá? A gente vai estudar ele. O arquétipo do casamento nupcial, isso aqui tem várias parábolas, tem nos contos de fadas também, né? Porque tem a princesa e o cavaleiro, né? Do casamento da princesa, que vai atrás do cavaleiro que vai salvar a princesa e etc, etc. A gente vai falar do arquétipo
Que casamento nupcial é esse aqui, gente? Alguém tem ideia? É a integração do corpo astral com humanas, tá? É esse que é o arquétipo oculto, tá? A princesa, ela é filha do rei e ela casa com o cavaleiro. O cavaleiro, ele é chamado de herói do sol, tá? Ele é humanas. O corpo astral tem que casar com humanas. Humanas tem que integrar o corpo astral. E humanas, na verdade, ele é chamado, ou o Espírito Santo, de corpo astral purificado ou enobrecido. Porque quando você enobrece os sentimentos inferiores, purifica os impulsos animalescos da alma, ele se torna chamada Virgem Sofia, tá? E aí ela se integra ao herói do sol, que é a Humanas, e desse casamento nasce o Cristo no coração individual. Por isso que Cristo surge no coração etérico a partir da integração do Espírito Santo, que é o cavaleiro. A princesa, por que princesa? Porque ela é filha dos reis, porque a realeza ela é representada pelo enobrecimento dos impulsos inferiores. Essa nobreza é representada pela realeza, por isso que é uma princesa. E ela é a Virgem Sofia, ela é o corpo astral purificado. E quando isso acontece, acontece a integração com o herói do sol, que é o cavaleiro ou o Espírito Santo, e deste casamento da Virgem, que é a Virgem Sofia, nasce o Cristo no coração humano, tá? Então a gente vai ver esses arquétipos, né? A Virgem é o nascimento do herói do sol, né? E a mulher vestida com o sol que tem a lua a seus pés, também esse é um arquétipo bem famoso, conhecido na antroposofia e no ocultismo, tá? E aí a gente vai entender essa relação também, porque aí nasce o sol dentro do coração humano e é a Virgem com o sol nasceu no coração do aspecto feminino. E aí ela é a mulher vestida com o sol, nesse processo do casamento desse arquétipo. E ela tem a lua que representa as forças terrenas inferiores sob seus pés, tá? Que está representado pela lua. A gente vai entender ponto por ponto desse arquétipo também. O Apocalipse e a queda da Babilônia, que são aqueles que não fazem o processo superior e se integram ao elemento meramente terreno, material. E aí é representado pelo casamento, pela prostituição com a matéria, tá? Então é representado, esse é o Apocalipse e a queda da Babilônia, tá? A Babilônia é a degradação da estrutura social e material e etc. A gente vai estar relacionado a isso também, porque os que se erguem para o futuro são aqueles que atuam, que conseguem integrar o elemento espiritual no elemento terreno, que é a tarefa da Terra, do ser humano, de arquétipo evolutivo, tá? É um arquétipo. Isso tem que acontecer, né? Então, e aqueles que não fazem, caem, tá? E esse é o Apocalipse. A Arca de Noé é o Templo de Salomão. Eu vou explicar o que são esses arquétipos também. Como que é, o que é essa Arca de Noé e o que é o Templo de Salomão, que é onde a gente integra a Arca de Noé, tá? É incrível também, tá, gente? Conhecimento aqui, ó, riquíssimo, tá? Essa fase que a gente tiver aqui nos arquétipos é riquíssima, tá, gente? É bem legal. E os 144 mil eleitos. Só 144 mil, gente, vão se salvar? Não, não é bem isso, tá? 144 mil precisa ter para dar o passo, tá? E aí, esses 144 mil, eles se erguem a uma esfera superior de atuação do karma. Porque o karma, gente, eu vou citar aqui rapidamente, o karma individual, ele é para nós cumprirmos a nossa tarefa. Então, nós preparamos o nosso karma para a gente fazer essa integração dos elementos espirituais na Terra. E como cada um tem que fazer a partir de si, esse é o karma individual. O karma vem, é preparado, quem traz o karma para a humanidade é Cristo mesmo, tá? Não é o mal que traz dor, sofrimento e morte, é Cristo que traz. Porque o ser humano podia ficar perdido aqui no elemento material, então ele traz a dor, a morte, o sofrimento. Para o ser humano, quando ele estiver saindo da tarefa dele, vem alguma coisa e joga ele de volta ao desenvolvimento correto. O karma serve para isso, para jogar o ser humano no arquétipo correto de desenvolvimento. Quando a gente está fazendo essa tarefa, o karma que está atuando é o karma individual, porque cada um tem que enobrecer seus impulsos inferiores de um jeito.
A Fernanda tem os impulsos inferiores dela diferentes dos meus. As virtudes dela são diferentes das minhas. O Roger tem os defeitos e sombras dele e as qualidades dele. Cada um é único. A gente vai entender como é construído esse caminho. E aí, o meu processo de desenvolvimento para purificar o meu ser, para alcançar essa integração, é um. O da Kim é outro. O da Vilma é outro. Cada um tem o seu próximo. E isso está relacionado ao karma individual. Então, quando você completa a tarefa, você eleva o karma para a segunda hierarquia. Segunda grande hierarquia, que é a hierarquia dos Elohim ou Exusiai, Dinamis e Quirióteres. Aí, quando você sai do karma inferior, que está relacionado ao anjo, arcanjo e arqueu, você se eleva para a segunda, e aí você começa a atuar a partir do karma social, coletivo, não a partir de si. E aí se torna o sacrifício do herói do sol, porque ele atua no ofício sagrado, na tarefa sagrada. Por isso que ele é o herói do sol, ele trabalha. O Sol é relacionado à segunda hierarquia, então ele trabalha no karma social, na cura coletiva. Então, se tem um volume grande de pessoas, que são 144 mil, eles estão atuando nessa cura coletiva, aí a humanidade consegue dar aquele passo substancial realmente em direção ao futuro. Porque eles já cumpriram a tarefa da época, que é integrar o elemento em si. Então, o karma deles se integra ao karma coletivo social, e aí eles trabalham na cura social, tá? Por isso que tem esse número aqui, esse símbolo é relacionado a isso. A gente vai estudar também sobre isso, tá? Karma individual e karma social, tá? Entender como funciona ponto por ponto também. Ah, tava ótimo, né? Deu pau aqui na imagem, mas eu vou abrir de outra forma aqui. Só um segundo, gente. Meu computador tá velho, aí quando abre muita imagem, ele se revolta e não quer trabalhar. Vou abrir com outro programa. Peraí. Aqui. Os micaelitas, que o Steiner chama, né? Os seres da escola de Micael, né? Micael é o arcanjo que luta contra Ariman, né? Que ele derruba o dragão sob seus pés. Ele não mata o dragão, tá, gente? Ele empurra o dragão sob seus pés. É um símbolo muito importante, tá? Esse símbolo de empurrar para baixo, né? A queda dos espíritos, das trevas para a esfera terrena, tudo isso é muito importante. Essa relação de expulsar para baixo, jogar para baixo, de botar sob seus pés, a mulher vestida com o sol, com a lua sob seus pés. Tem um símbolo aí que está relacionado à evolução toda, tá? A gente vai entender isso também, tá? E os micaelitas são esses seres que estão fazendo esse processo, tá? São essa comunidade do futuro. Eles são chamados de heróis do sol, os micaelitas, né? E a atuação do karma e a esfera individual e coletiva, que é relacionado ao que eu citei antes, né? Porque eles trabalham no karma individual, conseguem cumprir a tarefa, e quando eles integram o elemento superior, nasce Cristo no coração humano. E aí eles não atuam a partir de si, mas a partir de Cristo. E Cristo veio para quem, gente? Para que grupo? Para a humanidade como um todo, não veio para grupo específico nenhum, nem para ser específico nenhum. Ele veio para a humanidade. E é por isso que a gente atua a partir da humanidade, no ofício sagrado, quando Cristo nasce no coração humano. E ele nasce quando a Virgem se encontra com o herói do sol e nasce o Cristo. A Virgem é o corpo astral purificado, Virgem Sofia. Ela integra humanas, que é o herói do sol, e nasce o Cristo no coração humano. E aí, não eu, mas Cristo em mim, que atua na Terra. E aí, esses seres são os que atuam na cura social, no karma coletivo, porque aí eles saem do karma individual e na atuação do karma social maior, da humanidade como um todo, porque eles estão atuando a partir de Cristo, que veio para toda a humanidade, tá? Então, esses são os micaelitas, a gente vai estudar sobre eles e sobre o karma em relação a isso, tá? Tudo aqui é sintético, tá, gente? É só a apresentação do caminho que nós vamos fazer para entender aqui essa questão. Lucifer e Ahriman como forças de dissolução, espírito, e coagulação matéria, tá? Esse conteúdo aqui é de uma GA específica,
Mas ele é excelente para entender de uma forma mais palpável Lúcifer e Ahriman, sim, bem palpável na nossa vida individual. Eu dou esse curso aqui, eu dou um curso de 2 dias com esse conteúdo específico aqui. E no final, o que eu faço é como se fosse uma pequena prova, assim, para as pessoas. Que não é uma prova, na verdade, eu trago um grupo de imagens bem palpáveis da vida cotidiana com os elementos luciféricos e arimânicos, duas imagens. E aí você observa e fala, isso aqui é Ariman, isso aqui é Lúcifer. E é isso que a gente vai fazer em todas as esferas. E é muito legal, porque todo mundo depois fica entende, porque depois eu trago essas imagens e as pessoas sempre acertam tudo, porque fica muito evidente. Então, esse conteúdo eu trago para ajudar a gente a compreender realmente quem é Ahriman e quem é Lúcifer. Quando a gente está numa atuação de Ahriman e quando a gente está numa atuação de Lúcifer. Cristo, ele é a integração das duas forças, tá? Não é a negação de nenhuma das duas. Ele só atua equilibrando as duas forças. Elas não são negativas puramente. Elas só se tornam malignas unilateralmente. Então, se a gente equilibrar Lúcifer e Ahriman, a gente atua em Cristo, tá? E a gente vai entender isso também, tá? Eu vou trazer para vocês tudo direitinho aqui, com calma. O impulso de Jeová e de Cristo também é essencial para entender isso tudo, tá? Porque a gente tem um impulso de Jeová, que é a corrente evolutiva descendente em direção à matéria. O ser humano precisou incorporar-se no elemento terreno, tá? Nós estamos fazendo isso até agora, né, na verdade. Descendente, e ela gera a liberdade do ser humano. E depois, quando vem Cristo, a gente tem a corrente ascendente em direção ao amor. E aí o ser humano se torna a 10ª hierarquia, o ser da liberdade e do amor. Então a gente vai entender as duas correntes, tá? Jeová e Cristo são o mesmo ser, tá, gente? Tá? Jeová é a cabeça, um dos Elohim chamado Elohim da Lua, tá? Ele é um dos 7 grandes Elohims, mas é como se fosse os 7, é como se fosse um arquétipo do ser maior, que é o próprio Cristo, tá? Ele atua a partir de Cristo. Então, o Jeová é um ser, é o próprio Cristo atuando aqui na esfera terrena no aspecto descendente. Aí, em determinado momento, encarna-se Cristo na Terra, ele se torna o ser da Terra, e aí a atuação dele é o Cristo em si, é o ser consciente. Enquanto ele não está consciente de si, a corrente é a corrente de Jeová, patriarcal, tem toda aquela questão do Antigo Testamento, mandamento e etc. Eu até botei aqui Moisés abrindo o mar, né? Mas é isso aí. E depois Cristo, que é o ser autoconsciente, que em liberdade escolhe o caminho em direção ao amor universal. E a gente vai falar sobre essas duas correntes, tá? Tem um slidezinho aqui também para explicar o caminho que a gente vai fazer nesse ponto, né? Que é o nascimento do segundo logos da individualidade humana. Não vou explicar aqui agora, porque explicar o que é logos e etc., mas a gente vai estudar sobre isso. Então, tem um processo que é o início das encarnações na Lemúria, que é o início do segundo logos, da individualidade humana. Quando começa o ciclo de encarnações, começa o desenvolvimento do manas, ou da identidade espiritual, que é a individualidade propriamente dita. De forma mais sintética, é a própria individualidade. O Espírito Santo é a individualidade. Então, a gente começa o desenvolvimento desse elemento, e ele é desenvolvido através da terceira hierarquia. O ser humano, ele pega emprestado, entre aspas, né, a individualidade dos seres da terceira hierarquia e constrói através das personalidades terrenas, a identidade espiritual. E aqui ele integra essa construção toda em si próprio. Então, aqui é o princípio das encarnações. Então, a gente vai encarnando em todo esse processo daqui, inúmeras encarnações. Em determinado, a gente toma consciência de si e segue o caminho de ascensão. Tá? Então, a nossa tarefa é fazer a integração agora deste elemento, que é a fusão de todas as experiências terrenas através das encarnações das personalidades únicas, tá? Então, a gente tem uma diferença entre individualidade e personalidade que a gente vai estudar. Então, a corrente descendente, até tomar consciência de si, é Jeová. Em determinado momento,
da evolução, a humanidade está pronta, pode encarnar o Cristo. E aí agora ele atua a partir do elemento terreno em direção à ascensão. Atrai, se torna Cristo. Mas é a mesma corrente, tá? Quando ela é descendente é Jeová, está atuando de fora, e aí quando ela encarna Cristo, ela começa a atuar de forma ascendente. Liberdade, amor. E aí nós somos os seres da 10ª hierarquia, tá? A 10ª hierarquia é que está abaixo dos anjos, tá? É o homem, os anjos, arcanjos, arqueus, Elohim, Dinamis, Quiriótetes, tronos, querubins e serafins. A gente vai falar um pouquinho também de cada hierarquia. Personalidade e individualidade. Entender a diferença entre ancestralidade terrena, hereditária, e ancestralidade espiritual em encarnações passadas. Corrente terrena e corrente espiritual. Então, a gente tem aqui almas de grupo e individualidade, tá? A hereditariedade se conecta às almas de grupo e a individualidade às encarnações passadas. Se a individualidade é o Espírito Santo, é humanas, é a identidade espiritual, e ela é construída, como a gente viu aqui, através das encarnações múltiplas, ou seja, múltiplas personalidades. Quando a gente integrar esse elemento em nós, gradualmente a gente vai lembrar das vidas passadas. Tá? Então tem essa questão. Então é interessante isso aqui, tá? A gente vai ter que. E é uma coisa que vai acontecer agora, não tem volta. Tá? A gente vai começar a lembrar. Já deve ter gente que lembra, inclusive, tá? Das vidas passadas, realmente. Não dos processos do meu povo, pode acontecer também, tá? Eu vou explicar a diferença, ponto a ponto, né? Porque tem dois tipos de ser. Tem o ser humano que dá o passo para o futuro e tem o ser humano que não dá o passo para o futuro. O ser humano que dá o passo para o futuro, ele integra humanas, que é a individualidade, que é o fruto dessas experiências terrenas únicas. E aí ele vai começar a lembrar das encarnações passadas. E aí a gente tem que entrar em Ahriman, na influência de Ahriman na atual época cultural. Que aí a gente entra de cabeça na influência de Ahriman para impedir tudo isso que a gente entendeu, que a gente estudou, que é uma tarefa humana. Quando a gente entende a tarefa humana, a gente olha para a Terra agora, o que está acontecendo agora? E aí vem todos os alertas de Stein. Tá? Então a gente vai falar sobre Mefistófeles, que é o Mefistófel, né? O deus da mentira e da obstrução, que ele impede, né, o fluxo espiritual do futuro em direção ao passado, tá? Então é o espírito da obstrução e da mentira e a falsificação de realidades. E aí a gente pode integrar aqui com as fake news, redes sociais, né, agora IA, né? Tudo isso impedindo que a gente tenha um encontro com a realidade real das coisas, tá? A divisão da humanidade é humanidade superior e reino subhumano. Em que grupo eu me encontro? Né? Em que direção de caminho eu conduzo a minha vida hoje? A gente vai ver, essa divisão é o grupo que está integrando este elemento superior, purificando o elemento astral inferior para se tornar a Virgem Sofia integral, herói do sol e dar o caminho, o passo em direção ao futuro, ou o reino subhumano, aquele que não está nessa direção. Então a gente vai ver o Steiner falando de cada uma dessas duas qualidades. Está dividindo a humanidade em duas agora, tá? É o que está acontecendo agora, segundo Steiner. Vai dividir entre reino, humanidade superior e humanidade inferior. Ou homem-anjo e reino subhumano, ou raça maligna, que também é chamada. Eu vou explicar por que esses nomes também. Impulsos sociais versus impulsos antissociais. Sociais através de Cristo e antissociais através de Ahriman. Tá? Empatia e indiferença. Também, obviamente, seguidores de Cristo e sectos de Ahriman. Né? Porque o seguidor de Cristo, ele atua a partir do amor ao próximo, e a indiferença, que não me importo com o outro, é o caminho oposto ao Cristo, que são os sectos de Ahriman. Está acontecendo muito hoje, tá? Tudo isso a gente vê hoje acontecendo.
Vocês tiveram um pouquinho de sensibilidade, vocês percebem essas qualidades aqui. Mas tudo que eu vou trazer, gente, é o Steiner falando, tá? Mas é que a gente tem que observar a integração com a realidade objetiva, como ele falou. Pensadores conscientes versus autômatos sencientes, aqueles que não pensam por si, tá? Também vamos falar sobre isso. Inclusive, a estrutura social sendo imputada de uma forma que impeça que surjam os pensadores conscientes. O Steiner alerta sobre isso. E está acontecendo hoje, tá? Isso aqui eu vejo que está acontecendo muito forte através das redes sociais. Nossa, muito forte. O coração etérico cristianizado como órgão do futuro. Ele surge ao equilibrar o pensar, o sentir e o querer. Tá? Ele que vai equilibrar esses três pontos e aí nasce Cristo no coração humano, também relacionado, obviamente, à integração do humanas no coração, no nascimento do Cristo, né? No coração humano. E aí surge esse coração etérico aqui. E aí a pessoa para de atuar a partir meramente de si, flui o Cristo através do Espírito Santo, que é o humanos, né? Então, aí não eu, como Paulo diz, né? Mas Cristo em mim. O intelecto frio e banalização do mal. Enfraquecimento das forças do coração como sintoma das influências de Ariman, né? Porque se nasce Cristo no coração humano, gente, a gente age a partir do amor e não a partir da indiferença nem do mal, né? Então a gente não banaliza o mal, não banaliza a justiça, não justifica com intelecto o mal. E a gente está vendo isso acontecer hoje. Usa todo tipo de justificativa para justificar o mal que está sendo feito. E isso é o reflexo de Ariman, tá? Indulgência e reflexão como influências de Lúcifer. Ou seja, leva as coisas na moleza, né? E, tipo, não me preocupo em estar consciente das coisas e não penso para. Isso aqui é influência de Lúcifer, tá? Não quer pensar sobre as coisas. Então, isso aqui são dois aspectos que Lúcifer atua com Ariman nesse ponto, tá? A atuação. Através desse princípio aqui, acontece a possessão arimânica, da indulgência e da reflexão. Eu não penso a partir de mim, mas eu abro mão do pensamento, quem pensa através de mim é a Ariman. Então a gente vai estudar sobre isso. O significado espiritual da palavra e o literalismo. Isso aqui é importante também, está acontecendo hoje. Vou dar um exemplo rápido, tá? Para a gente entender o que é isso aqui. Tá? Eu falar alguma coisa e você interpretar no seu pensamento, e eu quero dizer uma coisa e você interpretar o oposto ou qualquer outra coisa. E julgar baseado na sua interpretação. Tá? Isso aí é influência diária, tá? Na verdade, a gente tem que ser capaz de se conectar com o impulso que está emanando do outro ser e realmente ir em direção ao que ele está falando. Independe da palavra. Por isso que os apóstolos, na hora que eles integraram ali o Espírito Santo, ou humanas, eles falavam em línguas. Não independe o que está sendo verbalizado, o que interessa é o que está emanando do íntimo do ser humano. Tá? E Ariman quer fazer o oposto, ele quer fazer que você interprete a sua forma o que está sendo dito. Ou seja, na hora que a Luísa fala para mim alguma coisa, eu interpreto do meu jeito, falo, a Luísa falou isso, isso e isso, e faço um julgamento pejorativo, mas a Luísa estava falando uma coisa super elevada, super edificante. Quem faz isso é a Ariman. Tá? A gente vai falar sobre isso. Possessão arimânica das massas, hipnose coletiva e lavagem cerebral. Está acontecendo também, gente. A gente vai ver isso. E o Steiner falando, né? Não eu, né? Mas vai dar para a gente ver que isso está acontecendo também. Magia negra e irmandades ocultas que controlam a estrutura social. Também os alertas de Steiner para esse grupo oculto aqui, as irmandades ocultas de magia negra. Também será abordado. Depois, nacionalismo como impulso mais anticrístico, né? Nós estamos vendo o impulso nacionalista aí bem forte, né? No mundo inteiro, né? Contra imigrantes, a favor das fronteiras, protecionismo. Isso aí é impulso arimânico, tá? A gente vai falar sobre isso. Militarismo, o mal fundamental de nossa época.
Segundo Steiner, tá? Isso aqui é ele que fala. Eu vou trazer para vocês. Militarismo. Está vendo aí a OTAN aí, 5% para o militarismo aí, né? 5% do PIB para a compra de armas de destruição, né? Que é chamar de defesa, na verdade, é para destruição, né? O Stalin chama essas armas aí de é, 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 ferramentas demoníacas de destruição, tá? E aí não deu outra, né? A influência é a manipulação geral aí da guerra lá do conflito Israel. Irã, a OTAN aí aprovou 5% de investimento em armas, né? Em destruição, né? Potencialização do impulso do militarismo, que é o mal fundamental da nossa vida. A gente vai ver o Steiner falando sobre tudo isso também. Conservadorismo, inspiração dos espíritos da obstrução. Por quê? Porque o espírito é um processo no tempo que flui. O conservadorismo quer manter os aspectos do passado no presente. Então, o conservadorismo são inspiração de seres da obstrução, que impedem o fluxo espiritual progressivo. A gente vai entender, tá? Não é só ideológico político, tá? A gente vai ver o Steiner explicando como isso acontece. Por que que é forças que impedem o progresso e o fluxo espiritual? Mamon, o demônio do capitalismo. Também vamos falar. Mamon e Ahriman são o mesmo ser, tá? Mamon, Ahriman, Mefistófeles são o mesmo ser, tá? É chamado de legião, né? Lembra que Satanás falou para Cristo: meu nome é legião? E é isso. Não é um ser, são vários seres. É uma legião de seres. O doppelganger, que é o duplo arimânico, que todos nós temos, né? Um duplo. A gente vai falar sobre ele, a sombra do Jung, né? É o doppelganger, o duplo arimânico. A gente vai falar sobre ele. Quem é ele? É o ser que a gente tem que purificar, né? A iniciação da morte, os magos negros e sua influência psíquica. Vamos falar, isso é da GA 171, né? Que é os mistérios do México, tá? E a iniciação da morte. Saber o que é isso, né? Que aí ela está relacionada, obviamente, a esses aspectos aqui. Impulsos de morte, tortura, destruição e anseio pela crueldade, que é fomentado pelos magos negros, tá? Quem é o mago negro? É aquele que usa as suas influências psíquicas para induzir a violência, morte, assassinato, guerras, todos esses aspectos. A educação arimânica que retira os poderes do ser humano e o torna incapaz de atuar em seu próprio karma. Olha, isso aqui é bem importante, tá? Relacionado à pedagogia, tá? Ao processo educacional da criança. Por quê? Vou falar isso aqui um pouquinho, que isso aqui é bem interessante para vocês. Gente, o ser humano, com seus plenos poderes, ele é capaz de atuar no próprio karma e lidar com o seu próprio karma. Todo ser humano é capaz de fazer isso. Mas a educação arimânica, ela tira esses plenos poderes do ser humano. Vocês já ouviram falar daquele ditado? A minha avó falava isso para mim. A minha avó era evangélica da Igreja Universal. E ela falava uma coisa que vai ao encontro disso aqui para mim. Ela falava assim: Deus não dá mais do que possamos suportar. E é verdade isso. Agora, vocês já perceberam que as pessoas hoje, às vezes acontece uma coisa na vida delas, elas ficam paralisadas, têm depressão, ansiedade, ou até numa crise de pânico real, assim, quando acontece alguma coisa e elas se sentem incapazes de lidar com as coisas que acontecem com ela, é relacionado a esse processo. São seres humanos que não estão com seus plenos poderes. Ah, é um julgamento, porque é isso que acontece, mas não é, todos nós sofremos com esse processo educacional contemporâneo alemão. Eu mesmo, várias vezes acontece alguma coisa que eu acho muito grande, eu me sinto paralisado. Eu sinto ansiedade, ou sinto depressão também. Então, isso aí são seres humanos que não estão com seus plenos poderes, porque o ser humano, com seus plenos poderes, ele é totalmente capaz de lidar com o próprio karma, ou seja, lidar com a vida conforme ela se apresenta, da forma que ela se apresentar para ele. É isso que é a capacidade do ser humano, de lidar com o próprio karma. O ser humano pleno de seus poderes é capaz de lidar com a vida como ela se apresenta.
é capaz de estar no mundo com todos os desafios que são colocados diante dele, ele sabe lidar com isso. Só que a educação arimânica tira essas forças do ser humano e ele fica paralisado diante do karma. Uma das tarefas de Micael é trazer equilíbrio ao karma. Ele está relacionado a isso também. Tá? A antroposofia também é chamada de ciência micaélica, tá, gente? Ela tem esse nome e está relacionada a isso. É uma das tarefas de Micael. Então, se o ser humano ele é bem educado, ele consegue integrar todas as suas forças no seu processo de maturação aqui na infância. E quando ele se torna o ser da quinta época pós-atlântica, que é o ser humano atual, o ser humano atual é o adulto. A criança não é o ser humano atual, ela está alcançando ainda o ser humano da quinta época pós-atlântica. Está fazendo uma retrospectiva de todo o processo evolutivo anterior até a época atual, que a gente chega quando a gente virou adulto. O adulto atual é o ser humano da quinta época pós-atlântica. Para nós termos todas as forças, a gente tem que ter uma educação que propicie isso. A pedagogia Waldorf é para isso, tá? É para dar ao ser humano seus plenos poderes. Por isso que fala, a nossa maior tarefa é gerar seres humanos capazes por si próprios de encontrar direção e isso aqui para a sua vida. Não tem assim, essa frasezinha, né? É isso aí, tá? Então, esse aqui é o ponto aqui, desse ponto aqui. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, a educação arimânica que retira os poderes do ser humano e o torna incapaz de atuar no próprio karma. E ele, não sendo capaz de lidar com o próprio karma, ele não dá o passo correto. Que o karma é preparado por nós mesmos, nós vamos ver isso. Depois, a sexta época cultural e seus precursores, né? Chamada também de humanidade com empatia superior, porque já está integrando o princípio crístico gradualmente no coração, e eles sentem o amor universal de uma forma muito mais potencializada. O mais próximo que a gente sente disso não é igual, mas é o mais próximo ao sentimento de empatia hoje. Se você sente empatia pelo outro ser humano, independente das circunstâncias, você está caminhando para o ser humano da sexta época cultural. Na sexta época cultural é um pouco diferente, tá? Ele sente a dor mesmo no físico, tipo, não é só esse incômodo que a gente sente na empatia atual, né? De ver uma pessoa numa situação ruim, difícil, e você sentir uma pressão no coração. Não, vai sentir muito mais potente, tá? Os seres humanos, os precursores da sexta época, tá? E essa é a direção que a gente tem que caminhar. Então, a gente vai falar desses seres aqui, dessa sexta época cultural, tá? A necessidade do despertar de um número suficiente de pessoas, tá? Que integrem esse processo, né? Do Humanas integrando aqui, para que a humanidade consiga dar o passo. A gente falou um pouquinho no começo do evento, né? Nas justificativas para a abordagem do tema, tá? A influência arimânica na própria comunidade antroposófica, tá? A gente vai falar um pouquinho também, tá? Com os alertas do Rudolf Steiner e do Sergei Prokofiev, que é um também, foi, né? Já morreu também, mas foi um dos antropósofos proeminentes aí, mais modernos, né? O Steiner diretamente e o Prokofiev um pouco mais próximo da nossa época atual, né? Morreu recentemente. A escola de Micael e a escola subterrânea de Ari. Também o Steiner fala muita coisa sobre esses dois aspectos, a gente vai entender elas, tá? Que são, tá? E a fraternidade branca e os magos negros e cinzentos também, tá? São dois grupos aqui, tá? Na verdade, quem dá o passo é a fraternidade branca, tá? Eles dão o passo para o futuro. A humanidade meio que se divide em três categorias, segundo Steiner, né? Entre fraternidade branca, magos negros ou magos brancos, tá? Pode ser magos brancos, magos negros e magos cinzentos, tá? Os cinzentos, gente, é muita gente, tá? A gente vai ter que entender quem são esses cinzentos aqui. A Ariman, ele pega a gente, não é só pessoa fazendo mal, não, tá? Ele pega a gente dormindo. É porque a gente não está desperto. Então, esses cinzentos aqui não são más pessoas, eles podem ser pessoas ótimas, mas não estão acordados para a tarefa fundamental de atuar e integrar esse elemento superior. Então, eles são pegos dormindo. E sabe qual é a maior ferramenta de Ariman para isso? A gente vai ver isso aqui, isso está me falando. É o prazer pelo conforto que faz isso. E muita gente vai ser pego, porque uma das tarefas de Ariman é fazer isso, pegar pelo conforto. Agora, olha para nós como seres humanos, pessoal, individualmente, cada um de nós.
e ver se não é uma coisa que pega todos nós. Quem não quer estar com a vida mais confortável? Todos nós queremos, né? Então, é um ponto que o Ariman pega muita gente, tá? Que vai ser nisso. E aí eles vão perder a tarefa, porque eles estão numa estrutura social que lhes dá conforto. E aí eles não sentem necessidade. Eu não sou mal com ninguém, eu trato bem o garçom, eu ajudo as pessoas, mas a tarefa realmente passa desapercebido e eles caem. Essa é chamada de humanidade redimível, inclusive, tá? Tem os não redimíveis, redimíveis e a humanidade superior, tá? A gente vai falar o Steiner explicando ponto por ponto, tá? Deixa eu ver se é só isso ou se tem mais alguma coisa aqui. Peraí. É só isso. Só, né? Eu falei pra caramba, né, gente? Tá? Então, olha só, gente. Hoje eu só queria trazer essa apresentação, né, da justificativa que eu trouxe no começo, os trechos do Stein falando da importância do tema, de estar consciente dessas forças. Depois eu fiz um pequeno caminho que nós vamos fazer para entender essa tarefa humana atual relacionado a esse impulso de Ahriman, que Ahriman, a atuação dele é para impedir que o ser humano dê esse passo em direção ao futuro, né? Que ele integre realmente a identidade espiritual e integre o elemento espiritual no elemento terreno. Por isso que ele é vinculado ao reino subterreno, contrário, e essa atuação tem que acontecer na Terra. Então, a gente vai falar um pouquinho também da influência de Lúcifer, que quer expulsar o ser humano para as esferas superiores e não fazer a tarefa aqui embaixo, de integrar o espírito. A gente não completa a tarefa também de qualquer forma. Mas todo esse caminho que eu citei aqui, ponto por ponto, né, falando da evolução, da estrutura humana, como que são os símbolos da tarefa e etc, etc, a escola de Micael, tudo isso é para entender qual a tarefa humana, para reconhecer os impulsos de Ahriman que vão tentar impedir isso, que a gente complete essa tarefa. Tá? E ali, depois, no final, eu botei ali uma lista de aspectos que hoje influenciam a ser humano atual, que jogam o ser humano para o caminho oposto, ou seja, contrário ao caminho em direção a Cristo. Tá? São impulsos anticrísticos, tá, gente? Às vezes a gente está atuando com impulso anticrístico, eu sei que anticrístico é uma palavra forte, mas é isso, porque se a gente estiver caminhando para Cristo, a gente vai fazer esse processo. Agora, se a gente tem uma força que é anticrística, que a gente tem que integrar Cristo no coração humano. E a integração com humanas é o casamento nupcial, porque a gente purifica a alma, ela se torna Virgem Sofia, e da Virgem nasce o Cristo, com a integração do herói do Sol, que é o Espírito Santo. Então, o Cristo, através da cognição inspirativa, atua na cognição imaginativa. Eu vou explicar também o que é cognição inspirativa, intuitiva, inspirativa e imaginativa, para a gente entender como isso acontece, tá? Então, quem quer impedir que o Cristo nasça no coração é Arion. Então, é um impulso anticrístico. Então, aquela lista de impulsos ali que a gente tem que observar da atuação de Ariman são impulsos anticrísticos, tá? Então, só para a gente entender esse contexto também, tá? Então, é isso. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Pode fazer, fica à vontade. E aí a gente dá sequência já na semana que vem. Começa, né, na semana que vem, que hoje é só apresentação e justificativa, né? Começar mesmo nosso trabalho ali de estudo é na semana que vem. Oi, Leonardo. Oi, Fernando. Então, eu não só queria agradecer mesmo por essa oportunidade, porque já tinha algum tempo, né, que eu procurava uma oportunidade assim para estudar mais, né, a fundo sobre isso, que realmente é difícil a gente encontrar. O que eu tive de experiência foi o estudo do encontro com o mal, e mesmo assim foi assim, o primeiro grupo ele se desfez, o segundo também, e aí teve um terceiro que aí a gente conseguiu, né? Foi bem difícil e realmente essas coisas acontecem, né? Quando a gente vai e precisa estar bem consciente para saber o que que você vai estudar, por que que aquilo ali está vindo forte para você, né? Então isso está bem forte em mim já tem algum tempo que eu sinto que é bem importante mesmo a gente ficar consciente, né?
Essa é a de tarefa saber lidar. fundamental, né? Então, muito grata. Obrigado. Então é isso, gente. Vamos encerrar, né? Eu passei um pouquinho da hora, peço até desculpa. Ah, pode acontecer às vezes, tá, gente? De eu passar um pouquinho, mas geralmente vai ser em torno de 1 hora e meia, tá? Mas Certo. pode, dependendo do contexto, se surgir algumas dúvidas, né? Porque a ideia é vocês estarem pensando e comigo e realmente surgiu dúvida, questões, tem que perguntar, não entendi algo, tem que entender, porque a nossa tarefa aqui é tentar entender, né? A gente dá um passinho ali. Eu sei que é muito conteúdo difícil às vezes, né? Mas eu vou tentar trazer da forma mais compreensível e simplificada, assim, para gente, para cada um de vocês entenderem, né? A tarefa de pensar por si vai ser de cada um, realmente. Eu sei que temos esse desafio, mas tá. Uma coisa a gente tem que saber, né? Se estamos aqui agora sobre esse tema, tem um propósito maior, né? Então, vamos confiar na condução dos nossos anjos e aquela condução também do arcanjo que forma que esse grupo está se encontrando agora para trabalhar nesse conteúdo tão importante, né? Então, mais uma vez, agradecer de coração a presença e principalmente tá, a confiança, tá? Porque é um desafio, tá? Falar de antroposofia e é uma responsabilidade bem grande, tá? Eu sinto essa pressão às vezes constantemente, né? Eu não posso estar falando loucura, opinião minha, eu tenho que estar confiando, falando, tentando o máximo ser fiel ao que a gente está buscando, que é a verdade, tá? Então é uma responsabilidade, eu agradeço de coração, assim, a confiança de vocês, espero ser digno dela, né, em todo o nosso caminho, e espero vocês na semana que vem, aí a gente começa com a entidade humana, né? Estudar e entender essa relação da entidade humana dos 7 elementos, tá? Inclusive os elementos superiores. Então, eu acho que a gente pode fazer um inicial da quadrimembração e, na sequência, a gente pega o eu superior e integra os dois elementos, tá? A gente pode fazer isso para começar a nossa jornada aqui, tá? E ó, uma coisa que eu estava pensando aqui, na segunda-feira eu vou mandar para vocês a gravação, eu faço um link sempre no YouTube, tá? Para vocês acessarem, é só clicar no link, vocês acessam, cai no YouTube lá e vocês podem assistir. Eu boto também todos esses slidezinhos que eu apresento, eu deixo disponíveis para vocês também fazerem o download. Quem quiser em PDF, é só baixar as imagens e vai lá, tem aqueles sites de PDF, você bota, tem um que é bem famoso, bem fácil de usar, que chama I Love PDF. Quem quiser anotar, se quiser transformar esses slides em um PDF, é só botar lá I Love PDF, você já baixou numa pastinha, aí você escolhe todas as imagens, aí ele transforma no PDF, você faz download e vira PDF, tá? Chama I Love PDF. É ótimo esse site não só para o caso aqui, mas para qualquer coisa de PDF, ele é excelente, realmente, tá? E aí na segunda eu faço isso, eu mando para vocês o link, porque eu vou fazer agora a renderização, fazer o upload, né, direitinho, fazer o upload das imagens para o Drive. E aí, na segunda-feira, no grupo, eu sempre vou estar disponibilizando ali. Surgiu dúvida, gente, porque assim, né? Eu vou aqui, é quase uma catarse de conteúdos, né? Então, às vezes, pode surgir questões na cabeça, naquela levem para o sono, né? Naquela noite, né? E aí, pode perguntar no grupo, tá? Estamos lá. Se eu souber, né? Eu não sei tudo também, mas eu vou tentar responder e ajudar a gente ali no grupo, tá? Eu estou pensando também em botar esse conteúdo inicial, né, nessa primeira aula aberta no YouTube para quem quiser saber do que se trata o curso, tá? Porque é uma Tá. apresentação, é uma justificativa, mas a partir do segundo encontro, que já é o curso mesmo, os conteúdos, aí ele vai entrar como não listado, né? Então, só através do link, Tá. tá? Então, tá. Obrigado, muito obrigado aí pela Bom fim de participação. semana a todos, viu? E aí, a gente se Tchau, encontra na tchau. semana que vem. Tá ótimo. Tchau. Obrigada, foi ótimo. Obrigado, Obrigado, viu? obrigado. Bom final a Obrigado, todos. Rogério. Bom Um final de semana. abraço. Outro. Tchau, tchau.